o tema do nosso programa de hoje, pelo fato de amanhã ser finados o Dia dos Mortos, é a segunda morte. Após a morte física, todos nós passamos por um processo conhecido de segunda morte. E falar de uma segunda morte, para quem ainda tem dúvidas sobre o processo da primeira morte, torna o assunto difícil de ser entendido. Mas, no programa de hoje, nós vamos procurar explicar com bastantes detalhes todo este processo, pois este assunto é muito importante para o entendimento do vastíssimo mundo astral, o mundo onde habitam os vivos em condições de mortos, no estado de sono e de sonho, e onde habitam os mortos em condições de vivos no mundo astral, após o seu desligamento da Terra com a morte física, e onde habitam ainda entidades típicas do mundo astral. A vida e a morte ocorrem simultaneamente. Começamos a morrer quando nascemos. Se considerarmos que uma pessoa, ao nascer, tem uma vida projetada de 90 anos, cada minuto que ela vive no plano físico é um minuto que ela deixa de viver. Ou seja, cada minuto realizado na vida em seu destino é um minuto de morte, um minuto que nunca mais poderá ser vivido. O presente não existe. Pois, se falarmos agora mesmo, não é mais agora, já passou, já foi, já é passado. O presente é um estado de consciência contínuo entre o futuro e o passado. É um ponto de transição, onde o que ainda não aconteceu, quando acontece, já é passado. E isto ocorre, pois nada está parado, nada está sem movimento, tudo está sendo movimentado no universo. Cada instante que nós vivemos no eixo do tempo, cada instante é um instante de vida e de morte. Cada instante vivido é um instante morrido. Vida e morte ocorrem simultaneamente. Vida e morte são dois sentidos opostos na direção da evolução. Ao final daquela vida, que nós supomos de 90 anos, no momento da morte, a pessoa viveu 90 anos e ao mesmo tempo deixou de viver 90 anos. E a morte é uma transição de consciência, um nascimento para uma nova vida no mundo da morte, oposta da vida anterior. Ou seja, ela nasce para um período de morte projetado de 90 anos, por exemplo. E cada minuto de morte que ela tem projetado para permanecer no plano dos mortos é um minuto de vida, um minuto vivido no plano dos mortos. Ou seja, cada minuto que deixa de ser vivido em seu destino no plano físico é um minuto que passa a ser vivido em seu destino no plano astral. Cada instante no mundo dos mortos é um instante de vida na morte. Ao final daquele período de morte projetada, que nós supomos de 90 anos, ocorre a segunda morte. E cada minuto de morte foi um minuto de vida no plano dos mortos. E após a segunda morte no astral, a pessoa entra para uma nova vida no plano superior do astral, que é o plano mental. No plano físico dos vivos, vivemos entre o futuro que ainda não aconteceu e o passado que já aconteceu. No plano astral, plano dos mortos, vivemos entre o passado que já aconteceu e o futuro que ainda não aconteceu. Ou seja, no mundo astral, tudo é inverso. A morte é vida e a vida é morte. O passado é o futuro a ser vivido nesse plano. É o que vai determinar as condições de nossa vida nesse plano. O futuro torna-se o passado, algo que já aconteceu no mundo dos vivos, pois estamos caminhando no sentido contrário do eixo da vida. Esta condição permite então, para quem colocar sua consciência no mundo dos mortos ou dos sonhos, saber o que vai acontecer no futuro. E é por isso que sempre dizemos aqui neste programa que tudo que acontece no plano físico, em nossa vida, antes de acontecer, já aconteceu no plano astral. No mundo físico, lembramos do passado. No mundo astral, lembramos do futuro. É um absurdo, mas é uma realidade. Simplificando, em nosso mundo, o futuro ainda não aconteceu e o passado já aconteceu.
No astral, o passado ainda não aconteceu e o futuro já aconteceu. É o inverso do nosso mundo. Isto permite a premonição ou saber o futuro, a necromancia ou saber o futuro através dos mortos. Quando morremos, nós descartamos o corpo vital, o corpo que sustenta toda a nossa vida, que nos dá a vida própria. E nós vamos com a nossa alma ou com os corpos astral e mental que formam o nosso psicomental para um outro plano que é o plano astral, o plano dos mortos. Quando temos a segunda morte neste plano astral, simplesmente nós descartamos o corpo astral e vamos com o nosso corpo mental para um outro plano superior, que é o plano mental. O entendimento de uma segunda morte, do efeito da segunda morte de sua existência, permite elevadíssimos estados de consciência. Querido e querido ouvinte, como funciona essa segunda morte? O que será que acontece com o corpo vital que é descartado na morte física? O que acontece no plano dos mortos? O que é o céu, paraíso? O que será o inferno? Como vivem os desencarnados? Será que eles têm vida? Será que evoluem? Como é que será que funciona tudo isso? Na segunda morte, o que acontece com o corpo astral? Será que é possível imprimir vida astral em corpos astrais que estão descartados no plano astral? Será verdade que corpos astrais descartados de pessoas famosas, antigas, permanecem vivos no astral, apesar destas pessoas, quem sabe, já terem até reencarnado? Por que os desencarnados conseguem falar e acertar coisas do futuro? Como isso funciona? Porque tudo o que acontece antes de acontecer em nosso plano já aconteceu no mundo dos sonhos. O que são cama-rupas? O que são formas de desejo, cascões astrais? Como são as entidades astrais? Existe uma terceira morte em sequência da segunda morte? Será que tem mesmo? Por que pessoas mortas aparecem em sonhos para buscar alguém, para vir pegar alguém, e depois realmente este alguém morre? Como é que funciona isso? Qual é a postura para a gente ter frente à morte? Devemos chorar falecidos? Qual é a diferença de nós sermos cremados ou de nós sermos sepultados por um processo normal sobre 7 palmos de terra? Por que demoramos alguns dias para acordar no mundo astral? O que pode ser feito com este conhecimento, o conhecimento da segunda morte? Tudo isso, querido ouvinte, você pode ter a resposta ou para outras dúvidas que você tiver aqui ao vivo no 256-6160. Estes assuntos de hoje são muito interessantes porque o dia de amanhã é o dia dos mortos. E nós sabemos que de mortos no plano astral eles não têm nada, estão perfeitamente vivos. Mas temos um ouvinte na linha. Alô? Professor? Quem fala? Aqui é Norberto de São Bernardo. Norberto? Tudo bem? Tudo bem, Norberto? Tudo bem. Agora eu já sei como que você é. Ah, nós Você se apresentou naquela última palestra sobre os Salmos, Isso. na livraria Nirvana, então agora eu me lembro bem de você. Eu estou conversando com você e vendo a sua imagem aqui na minha frente. Eu agradeço sua lembrança. E seu filho, está bem? Tá ótimo. Então tá bom. E qual é a sua dúvida? Professor, minha dúvida é a seguinte. Pessoas que morrem, escrevem, né, essas almas e escritores que eu falou, elas podem ter nascido já uma outra vida e continuaram no astral escrevendo? Essa é a minha dúvida. Sim, a pessoa que morre, você está perguntando se a pessoa que é escritora aqui, se no astral também vai poder escrever? Não, eu pergunto o seguinte, por exemplo, a pessoa morreu há 100 anos, um exemplo. Ah, sim, 100 anos. Escrevendo, e como é que ele fica 100 anos no astral? Não ocorreu a segunda morte ainda? Ah, perfeito. Então, se você fizer um favor, Norberto, se você puder desligar e ouvir pela rádio, assim dá oportunidade ao novo ouvinte, eu vou te respondendo e você ouve pelo rádio, tá bom? Obrigado. Tá, um abraço. Um abraço, senhor. Bom, o tempo que nós ficamos no astral realmente é um tempo muito variado, porque existem pessoas que ficam muito pouco tempo no astral e pessoas que ficam verdadeiras eternidades. E vale dizer que o tempo do astral não tem nada a ver com o tempo em nosso mundo físico, porque o tempo em nosso mundo físico, ele é relacionado aos movimentos da Terra, ao movimento da Terra em girar em torno de si mesma, formando o dia em relação à posição do Sol, ao movimento, por exemplo, da Lua em torno
torno da Terra, formando o mês, e ao movimento da própria Terra em torno do Sol, em translação, formando o movimento que a gente conhece, que corresponde ao ano. Todos esses dados de tempo, eles são físicos. No plano astral, que também é um plano físico, existem outras leis, existem outros critérios. Mas normalmente uma pessoa que é muito ruim, uma pessoa que é má, uma pessoa que está cheia de vícios, ou que tem uma astralidade muito forte, ela permanece no astral nas piores regiões, nas regiões mais tenebrosas, e tem uma vida muito intensa, ligada ao sofrimento nestas regiões, que forma aquilo que a gente conhece como inferno. E essas pessoas não ficam muito tempo lá. Normalmente elas sofrem muito e depois elas voltam por um processo de reencarnação novamente à vida para terem uma nova oportunidade de se redimirem de seus pecados e de seus erros. Ou seja, quanto pior é o nível de uma pessoa, nível moral, o nível de defeitos, ou quanto menos qualidade ela tem, mais rápido ela volta à vida. Normalmente uma pessoa de um nível intelectual médio, que ela tenha virtudes, que tenha seus defeitos, porque não existe ninguém que não tenha defeito, mas esta pessoa que tem uma vida normal, uma vida média, ela fica o equivalente, se bem que não existe correspondência direta, como eu já falei, mas mais ou menos o equivalente a cerca de uns 2000 anos no astral. Agora, as pessoas que são comprometidas com a humanidade, que são pessoas boas, que são pessoas puras, que lutam para tirar a ignorância do mundo, que lutam para colocar o bem e o belo na vida de todas as pessoas, também voltam logo à vida, justamente para ajudar aqueles que mais precisam. Isto faz parte deste processo. Agora, se uma pessoa morre e ela é escritor, está no astral ela apenas vai vivenciar a astralidade que ela já viveu aqui na Terra. Ou seja, no astral a gente vive o passado. O passado é a realidade e o futuro já aconteceu. É exatamente o oposto do que a gente sente aqui neste mundo físico. O fato de uma pessoa ser escritora, ela vai passar por todas as vivências daquilo que ela escreveu, coisas boas e coisas ruins. Mas no astral não tem evolução como tem na Terra. Ou seja, uma pessoa só evolui se ela estiver viva aqui no plano terrestre. Agora, no plano astral é um plano de expansão dos sentimentos. A pessoa não evolui somente estando no plano astral. Ela tem que estar amarrada com todos os seus corpos aqui no plano físico. Porque a evolução do homem, ela ocorre de uma forma simultânea no plano físico, no plano etérico, no plano astral e no plano mental. Esta é a explicação da sua pergunta, foi muito interessante e muito obrigado pela sua participação. Programa Ocultismo Sem Mistérios, que visa esclarecer todas as dúvidas que você tiver relacionadas aos mistérios da vida e ao sobrenatural, sempre à luz da eubiose, a ciência do bem viver. Nós temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? O meu nome é Alexandre. Alexandre? De onde Isso. você fala, Alexandre? Estou falando de São Caetano do Sul. São Caetano? Isso, eu gostaria que o senhor explicasse melhor e mais claramente o que é, afinal de contas, a segunda morte. E mais uma pergunta, e pode de fato um espírito mau, por exemplo, ele deixar de existir, ou seja, morrer para o universo? Sim. Ok, você pode desligar e ouvir pela rádio? Pois não. Tá, obrigado, hein, Alexandre. Bom, a sua pergunta é muito interessante. A segunda morte, ela acontece depois de uma estada aqui no plano astral. Ou seja, vamos supor que uma pessoa média, é como todos nós somos, uma pessoa que tenha seus defeitos e suas qualidades, quando ela morre, ela é atraída para a região onde predominam os seus defeitos ou as suas qualidades. Por exemplo, se uma pessoa é muito ruim e predomina nela os vícios, o que acontece? Quando morre, ela é apenas o psicomental, ela é o agregado dos defeitos psíquicos e das qualidades psíquicas. Como predominam os vícios, ela é praticamente vício, então ela é atraída para a região dos vícios. Só que como ela não tem o corpo físico, os vícios ficam muito mais intensos, ficam muito fortes, eles chegam a ficar até 1000 vezes mais intensos do que os vícios que uma pessoa normalmente sente aqui na Terra. Ela é atraída automaticamente para regiões. Este é o julgamento. O que é o julgamento? É aquilo que a pessoa é. Quando a gente morre, a gente é atraído para a região que nos é afim. Uma pessoa cheia de vícios vai para a região dos vícios e ela atrai, os seus vícios atraem vícios que existem naquela região, ela fica com mais vícios, ela fica com muito mais vícios, muito mais fortificada em vícios, atrai mais vícios, por sua vez fica mais forte, atrai mais. O que é isso? É um inferno, é uma coisa insuportável. Já pensou uma pessoa que tem um vício e que não pode satisfazer e que esse vício é 1000 vezes pior do que o vício que ela sente aqui na Terra? É
terrível. Isso é um inferno. Agora, se uma pessoa, por outro lado, só sente alegria, felicidade, sente prazer de uma música, de uma leitura, procura sempre valores éticos, morais, justiça, bem e belo, quando ela morre, ela está revestida destes sentimentos. Automaticamente, ela é atraída para regiões ou planos mais sutis do astral que correspondem exatamente a estes mesmos sentimentos que ela tem em vida. Quando a pessoa chega lá, ela gosta do bem, do belo, da virtude, e ela atrai bem, belo e virtude, ela fica com mais bem, belo, virtude, mais feliz, atrai mais felicidade. Conclusão, é o céu. No astral, semelhante atrai semelhante, ruim atrai ruim, bom atrai bom. E a pessoa que é mezzalite, mezza mussarela, ou meia meio, ou que tem tanto fatores negativos como fatores ruins, ela atrai coisas ruins, atrai coisas boas. Ela vive naquele mundo de conflito, num mundo de perturbação, que a gente conhece como purgatório, onde ela se purga dos valores negativos. Em função de uma pessoa média, voltando à pessoa média, normalmente ela vai para essa região média do astral. Abaixo dessa região tem a região das trevas terríveis, cheia de viciados, cheia de coisas horrorosas que acontecem, de crimes hediondos que ficam constantemente se repetindo como cenas existentes no astral, mas ela fica sobre este mundo em outro plano, onde de repente tem coisa ruim, de repente ela é perseguida, de repente ela está bem, de repente volta a estar ruim, e a pessoa que está no astral não vê diferença nenhuma em relação àquilo que tem no plano físico. Ou seja, simplesmente quando a gente morre, a gente não sabe que morreu. A gente chega no plano astral e nem sabe que morreu, porque tudo que tem aqui tem lá. Porque o que os sentidos das pessoas ficam impressionados, tudo isso se forma no plano astral. É um plano que tem tudo que tem aqui. E a pessoa sofre, nem sabe que está morto, tenta procurar um, tenta procurar outro, é um negócio. Mas a gente fica durante um certo tempo neste plano astral, até que ocorre a segunda morte. Ou seja, nós jogamos para fora o nosso veículo astral e vamos com o nosso veículo mental para o plano superior, que é o plano mental. E esse veículo astral, ele forma aquilo que no ocultismo é chamado de cascão astral. Então fica o corpo astral de uma pessoa. E esse corpo, se ninguém pensar nessa pessoa, se ninguém mais se ligar com esta pessoa, esquecer simplesmente essa pessoa, gradativamente essa matéria astral vai sendo desfeita e vai sendo aproveitada para outros corpos astrais. Mas se a pessoa é venerada, se é uma pessoa famosa, se, por exemplo, um Van Gogh, uma pessoa assim antiga, mas que tenha fama, o pessoal fica pensando, fica imaginando. Então, o psiquismo da pessoa alimenta este cascão que já foi solto, porque a pessoa até já largou esse cascão e já passou para uma outra realidade no plano mental e quem sabe até já reencarnou. O processo da segunda morte é este, é a liberação após expandir todos os sentimentos, após vivenciar todos os sentimentos, todas as emoções que foram vividas aqui com o corpo físico, tudo isso é expandido no astral. E quando acabar toda essa expansão, aí a pessoa vai para o plano mental. É um plano onde não existe emoção, não existe sentimento, mas um plano onde só existem pensamentos puros. Funciona assim, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Faltou ainda o detalhe do espírito. Eu esqueci se ele pode ser destruído. Espírito, para início de conversa, ele não tem matéria. Tudo o que se fala, eu vi um espírito, tudo isso não é realidade. Porque na realidade, espírito não se vê. Espírito não se toca, porque espírito é imaterial. Na realidade, o que se vê, o que se toca, o que se plasma em, por exemplo, sessões espíritas, na realidade são almas, são corpos psicomentais, são corpos astrais, são corpos mentais que se plasmam e justamente se plasmam por terem forma. O espírito não tem forma. Então o espírito, a gente pode dizer que nas nossas dimensões, no nosso conhecimento, ele é indestrutível. Agora, a questão de corpos astrais ruins, estes realmente podem ser destruídos e podem ser desfeitos. E vamos a mais um ouvinte para dúvidas sobre o tema do nosso programa de hoje, que é a segunda morte. Alô? Meu nome é Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo. Eu queria saber assim. Mas espera um pouquinho, antes de você perguntar, de onde que você está falando? Do centro. Do centro? É, da Maria Antônia, eu moro aqui. Perfeito. Eu fui a um centro e a médium recebeu um espírito. Eu queria saber se isso é possível. E esse espírito disse assim para mim, que quando eu passasse na porta de um cemitério ou passasse um carro funerário perto de mim, eu teria que chegar em casa, tomar banho, lavar tudo que eu tivesse, porque a terra ou a poeira do cemitério que estivesse nesse carro ou no cemitério, isso viria atrapalhar minha vida até trazer uma morte para dentro da minha casa. Eu queria saber se isso é verdade. Perfeito, então. Tá? Então, se você desligar e ouvir pela rádio,
rádio, a gente agradece. Tudo Assim bem, dá tá? tempo a mais um ouvinte. Tá, Um abraço. obrigada. Bom, primeiro, como a gente sempre fala, nas manifestações, segundo os conceitos teosóficos e os conceitos geobióticos, existe contato com desencarnados. Mas não é um contato fácil, é um contato difícil. Porque uma pessoa que está do lado de lá, ela tem que saber o caminho também para se comunicar com os que estão do lado de cá. Não é fácil. E para que uma comunicação aconteça, tem que criar uma ambiência, tem que criar uma condição para que isto seja possível. Ou seja, realmente tem que sentir uma astralidade muito forte, um amor muito forte para com esta pessoa que está no astral, criar uma ambiência de astralidade para que ela seja atraída. E ela, que está do lado de lá, tem que saber o caminho para entrar em contato. O negócio não é fácil, é difícil. Existem comunicações com desencarnados, mas elas são raras, elas são difíceis de acontecer. Por exemplo, eu não posso chegar simplesmente em um centro querer falar com determinado parente que já morreu. Isso não é fácil, isso é difícil. Mas em uma determinada casa, de uma determinada pessoa, ao longo de várias práticas, ao longo de muito tempo, criando a ambiência necessária para que se manifeste uma determinada alma de uma determinada pessoa, isso é possível. Espírito nunca se manifesta. O que se manifesta são almas, são psicomentais. Quem está morto, quem está no plano astral, não é o espírito. O espírito está num plano muito superior e não tem matéria. Quem fica no astral, no plano dos mortos, são almas. Na realidade, nos conceitos ocultistas, o que as pessoas veem, o que elas têm contato, tudo isso são almas, são formas psicomentais desligadas do corpo físico e que por causa disso ficam no plano astral. Então é perfeitamente possível um contato com desencarnados. Mas 95% dos fenômenos espíritas, 95% dos fenômenos que acontecem não são provocados por desencarnados, pessoas mortas, mas sim por entidades que nós chamamos de elementais brincalhões, ou seja, gnomos, fadas, silfos, salamandras, que são energias que brincam e que se fazem passar por mortos. Por exemplo, a gente pega um silfo. O silfo é inteligentíssimo. O silfo é o estado que antecede o estado angélico. E nós sabemos que anjo tem mental abstrato, é inteligentíssimo, nem se compara com a inteligência do homem. Eles são muito criativos, têm uma inteligência poderosíssima. Um silfo, que é muito inteligente, são forças criadoras, são forças de inteligência, elas se manifestam, elas adoram esse tipo de comunicação com o lado de lá, porque elas estão do lado de lá. Então o que acontece? Elas vêm, fazem-se passar por desencarnado. O silfo entra no etérico, no cérebro etérico de uma pessoa, pega tudo que tem e passa para o etérico da outra, e faz-se passar por um desencarnado. Fica dando risada, fica brincando, e, no entanto, tudo isso, aos olhos humanos, parece uma manifestação de um desencarnado. Mas na maioria das vezes não é, são elementais, são espíritos da natureza. Agora, a segunda pergunta, quando você falou que se nós formos num cemitério, ou então tivermos contato em nosso corpo com poeira de cemitério, se a gente deve tomar banho. É lógico, a gente tem que tomar banho de uma maneira natural. Mas nós sabemos que o banho, ele traz uma limpeza diferenciada. Nós sabemos que o sal densifica efeitos mais sutis para o plano físico. Por isso que o sal é utilizado no batismo, ou seja, corta-se os efeitos espirituais e a pessoa, dentro daquela ambiência, torna-se ungida para viver a sua vida desvinculada do pecado original, como os católicos falam. Que de pecado, ao meu ver, não tem nada, porque o amor entre o pai e uma mãe que gera um filho não tem nada de pecado, é algo superior. Mas, se uma pessoa vai no cemitério, chegando em casa, ela deve tomar um banho, porque existem entidades, existem que nós chamamos de cama-rupas, que são formas de desejo, que elas ficam nos cemitérios. Elas causam mal-estar, elas causam desconforto, elas ficam irritando o nosso ser. A pessoa, quando vai ao cemitério, ela volta carregada, ou seja, em seu astral ficam essas formas de desejo de desencarnados, essas formas de desejo que são típicas de ambientes mal frequentados e de cemitérios. No cemitério, no caso, é normal. Então o que a pessoa faz? Tomar um banho, ainda mais com sal, melhor ainda. A pessoa se livra disso tudo. Agora, quanto à terra, é lógico que é uma terra que tem determinadas vibrações, tem uma determinada astralidade, por isso que determinados rituais de magia negra são feitas com ambiência de cemitério, são feitas com roupas de pessoas que já foram exumadas, são feitos com terra de cemitério, porque tem esta impregnação de bactérias que pertenceram a seres vivos e que estão presentes nessa terra
terra de cemitério. É uma terra que não tem a mesma fertilidade, as forças vitais de uma terra preparada para a cultura, para o plantio. É uma terra que ela tem a não fertilidade, é uma terra que tem forças não vitais, é uma terra que tem impregnação das forças da morte. Realmente ela não traz efeitos psíquicos saudáveis. Funciona assim. Muito obrigado, Márcia, pela sua participação no programa de hoje. Programa Ocultismo Sem Mistérios. Respondemos ao vivo toda pergunta que você tiver e todas as dúvidas através do 256-6160. Mas temos mais um ouvinte na linha. Alô? Professor Ademar. Quem fala? É Antônio. Tudo bem, Antônio? Lucas. Tudo bom. Professor Ademar, eu queria só falar Sim. sobre a segunda morte, referente às pessoas que fazem doação de órgãos ou daquelas que foram tiradas arbitrariamente da vontade, também sobre as pessoas embalsamadas. Como é que ficam no astral? Certo. Bom, a gente aproveita e vamos falar também da cremação. Tá certo. Já fica uma coisa mais completa. Das múmias também? Sim, Tá ok. certo. Perfeito. Eu agradeço. Tá, um grande abraço, Antônio. Igualmente. Obrigado. Bom, primeiro vamos falar da cremação. É lógico que uma pessoa, quando ela é cremada, existe todo o material vivo dessa pessoa é dissolvido de uma maneira muito mais rápida pela temperatura. Então não existe uma decomposição biológica por bactérias. Vai ter bactérias nos restos, nas cinzas que se formarem, mas a intensidade de bactérias vai ser bem menor. E nós sabemos que existe uma ligação do corpo físico que está sendo decomposto, que às vezes essa decomposição demora até 5 anos, 6 anos, vários anos, se bem que grande parte das pessoas, em 2, 3 anos, essa decomposição já acontece. Mas existe vida orgânica naquele material que é decomposto, e essa vida orgânica morre um, nasce outro micro-organismo, e enquanto tiver vida relacionada àquela vida que deu origem a esses micro-organismos, existe uma relação, existe uma conexão com o astral. Quando a gente faz um embalsamento de alguma pessoa, o que acontece? O corpo ele não se decompõe. Existe um amarramento astral com esta pessoa. E através deste amarramento astral, a gente pode usar de influências benéficas ou influências maléficas. Geralmente maléficas. No caso das múmias, todos nós conhecemos a múmia de Tutankhamon, que foi descoberta por Lord Carnarvon. E mais 20 pessoas, todos morreram, tiveram mortes terríveis. Nós sabemos que na mesma hora que Lord Carnarvon teve contato com a múmia de Tutankhamon, o que aconteceu? Ele recebeu uma mordida astral, note bem, de um escaravelho astral, reflexo de um escaravelho físico, processo de magia negra que tinha no peito de Tutankhamon, e ele então recebeu este ataque astral. E nós sabemos que as bactérias são astrais e elas provocam efeitos no físico. Quando o corpo está em decomposição, ou ele não tem decomposição, as suas bactérias têm uma relação com as bactérias astrais. E isso é que provoca, que consegue, através disso, provocar o efeito sobre as pessoas, efeito maléfico, pragas, doenças, maldições e tudo mais. É o caso do sapo. Existem obras de magia negra que usam sapo. Nunca devem usar sapo. O sapo é um animal sagrado, o sapo é um animal de Deus. Mas o sapo tem uma vida biológica terrível. Tanto é que nós sabemos das influências do sapo quando a gente entra em contato com a sua flora biológica. Ela é terrível, ela causa morte, ela causa cegueira, é muito perigoso. Um sapo, quando é enterrado, ele tem vida biológica que chega até 15 anos. Ou seja, o sapo já foi, está tudo decomposto, mas tem micro-organismos. E esses micro-organismos, eles estão fixados, eles estão ligados com forças astrais. Através de um processo de magia, é possível impregnar essa matéria que está decomposta, e até a gente nem vê mais nada, mas tem a flora bacteriana ainda presente. O que acontece? Existe uma conexão com o astral, com bactérias do astral, e através disso a magia pode funcionar. E a maldade causando doença, causando desgraça, acontece. Funciona assim. O embalsamento não é indicado porque o corpo tem que ser decomposto. Agora, quanto à doação de órgãos, o órgão pertence à pessoa. A gente tem um rim e este rim físico, ele está ligado a um rim etérico que nós temos no plano etérico. Ele está ligado a forças astrais ou à matéria astral, porque nós temos o corpo astral. E ele está ligado à matéria mental. Então, quando nós doamos um rim, parte do nosso ser fica dentro de um outro ser, dentro de uma outra fisiologia. Então, existe uma correlação direta. O esoterismo não é contra a doação de órgãos. A pessoa tem um livre-arbítrio, pode fazer o que ela quiser. Se quer dar o órgão por amor, dê. Agora, para vender, não. Isso é totalmente prejudicial. Mas uma mãe que quer dar um rim, por exemplo, para um filho, que faz parte de sua vida, de sua extensão, pois as células do filho já fizeram parte da célula da mãe, tudo bem. Isso em famílias é perfeitamente administrável por leis superiores. Mas vender para um desconhecido é totalmente terrível. Isso traz problemas. Eu conheço um caso de uma pessoa que recebeu um olho, uma córnea,
córnea e ela via que o outro via. E ela não podia mais dormir simplesmente porque toda noite esta pessoa tinha sido assassinada, ela via a cena do crime. Ela via o assassino esfaqueando, ou seja, aquilo que ficou impresso naquela retina se voltou totalmente à pessoa que recebeu o olho. Isto prova uma certa conexão com experiências astrais, com vivências astrais. Mas nós temos o livre-arbítrio. Se a gente fizer tudo com amor, tudo fica fácil. E se a gente não conhecer o processo, também a própria lei se encarrega de criar os equilíbrios. Funciona assim, Antônio. Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço. E acho que dá tempo para mais um. Alô? Alô? Quer falar? Oi, professora, é a Márcia da Penha? Tudo bem, Márcia? Tudo, e você? Tudo bem também. Tá, professora, minha pergunta seria o seguinte: o que significa o segundo nascimento? E quando esse segundo nascimento ocorre, qual a visão que a gente começa a ter sobre a morte? Ah, certo. Tá bom? Um abraço também. O segundo nascimento, na realidade, é o enésimo. Ou seja, cada vez que a gente nasce, a gente tem uma nova oportunidade de vida. Mas após a segunda morte, como você colocou, existe o segundo nascimento. Que ele pode ser o 18º, mais de 1000. Então isso varia, depende do grau evolutivo de cada um. Mas, logo após a morte, a segunda morte, a gente vai para o plano mental, fica um certo tempo lá. E, a hora que expandir todos os pensamentos que a gente teve na Terra, as experiências no plano mental, que expandir toda essa consciência mental, a gente tende a ir para o mundo espiritual, onde não precisa mais reencarnar. Mas como a gente ainda não atingiu o nível evolutivo necessário, o nosso próprio espírito faz com que a gente volte. E a gente então joga o corpo mental para fora, que seria a nossa terceira morte, podemos dizer assim, e tenta ir para o espiritual. Quando a gente vai para o espiritual, não pode entrar no espiritual porque não acabou ainda o processo evolutivo. Então a gente volta novamente para o mental e se reveste em função de nossa essência, que é impulsionada pelo nosso espírito, de um novo corpo mental. Depois vai para o astral, se reveste de um novo corpo astral. Depois se reveste de um corpo vital e nasce com o corpo físico, dando sequência a esse nascimento que você me perguntou. Viu, Márcia? E isso acontece, a gente tem a terceira morte no plano mental, justamente porque todo homem volta como mulher e toda mulher volta como homem. Nascer duas vezes com o mesmo sexo é sinal de altíssima inteligência. A terceira morte no plano mental, ela ocorre justamente para que possa mudar toda a estruturação de homem para mulher ou de mulher para homem. Então, muda todo o processo. Um grande abraço a você, Márcia, e obrigado pela sua participação. O nosso programa Ocultismo Sem Mistérios está chegando ao seu final. E como mensagem a você, ouvinte, para que tenha um bom viver, uma vida natural e em perfeita harmonia com as forças e com as leis ocultas da natureza, as nossas recomendações sobre este assunto, segundo a morte, são as seguintes. Vida e morte são dois aspectos de uma só e mesma coisa. Cada instante de nossa vida é uma transformação de algo que ainda não aconteceu em passado. Cada instante que vivemos é um instante que morremos, pois deixamos de viver. E cada instante é uma transformação do futuro em passado. Neste mundo físico, não podemos mudar o passado que já aconteceu, mas podemos mudar o nosso futuro, que ainda não aconteceu. No mundo dos mortos, é o contrário. Não podemos mudar o futuro, pois ele já aconteceu. E corresponde ao nosso passado, que nos será apresentado na vida após a morte. Mas podemos mudar o passado, que aí é o futuro, que ainda não aconteceu. A projeção de uma nova vida para mudar o passado em outra vida ou experiência do futuro. No plano físico, lembramos o passado e desconhecemos o futuro. No plano astral, o passado é o futuro e o futuro é o passado. A vida é importante, é preciosa, é a melhor coisa que possuímos e deve, por isso, ser vivida intensamente, de forma correta, com amor, saúde, prosperidade, felicidade e com eubiose ou em harmonia consigo mesma, com os que nos cercam, com a natureza e com o cosmos. Cada minuto é importante, cada minuto é um instante de nossa vida que podemos realizar o futuro e deixar boas recordações no passado. O dia de amanhã é dia de finados, e finados quer dizer acabados, terminados. É um termo totalmente errôneo, pois a vida não acaba, a vida não tem fim, pois senão seria uma mentira que contradiz aquele que só falou a verdade, que foi Cristo, e que nos prometeu a vida eterna. O sono é o irmão menor da morte. Quem vive 80 anos morre todos os dias na inconsciência do sono e volta à vida ao acordar. Morre e renasce, portanto, 29.200 vezes na vida completa. É um ciclo menor do ciclo da reencarnação, onde cada dia é uma vida e cada noite é uma estada no mundo astral.
Querido e querida ouvinte, amanhã respeite, cultue os mortos, mas valorize a vida, valorize a sua vida, decrete finado as suas angústias, as suas tristezas, ao azar, ao insucesso, às suas inseguranças, aos seus medos, aos rancores, às suas doenças, aos seus vícios e a todos os males que afligem o seu corpo e a sua alma. Renasça para uma nova vida, cheia de alegria, cheia de felicidade, contentamento, satisfação, saúde e bem-estar. Considere que o passado vai ser enterrado, pois não pode ser mudado agora. E considere que o futuro é uma nova oportunidade de incrementar, de valorizar e de intensificar todos esses bons pensamentos e sentimentos. Você vale isso, vale a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tenha uma alma grande, bem grande, capaz de amar ao máximo a você mesma, pois você merece todo o seu próprio amor. É grande, uma alma grande, muito grande, para ser capaz de amar a todas as pessoas, a todas as criaturas e a Deus como você o conceber. Muito obrigado a todos vocês que participaram, ao Norberto, ao Alexandre, à Márcia, ao Antônio, novamente a outra Márcia da Penha. Muito obrigado a todos vocês.